Olá, pessoal! Eu sou a doutora Camila Prado e hoje vamos explorar um tema que desperta curiosidade, ansiedade e, infelizmente, muita desinformação: o tamanho do pênis. Vamos falar sobre o que é considerado normal, como medir corretamente o comprimento e a circunferência, e também entender a diferença entre percepção e realidade. Durante décadas, esse assunto foi tratado como tabu, mas hoje aparece com frequência em consultórios médicos, redes sociais e fóruns online, especialmente com o aumento de procedimentos estéticos para o órgão genital masculino. Antes de seguir, quero tranquilizar você. Cerca de 95% dos homens preocupados com o tamanho do pênis estão, na verdade, dentro da faixa considerada normal pela medicina. Isso mesmo. A maior parte das vezes não existe um problema físico, mas sim uma percepção distorcida causada por comparações irreais com filmes adultos ou imagens manipuladas na internet. Um ponto curioso: essa preocupação é muito mais comum entre homens do que entre mulheres. Pesquisas mostram que mais de 50% dos homens relatam ansiedade ou insatisfação com o tamanho do pênis, enquanto apenas 5 a 10% das mulheres consideram esse fator realmente determinante na escolha de um parceiro. Então, respire fundo. O objetivo deste vídeo é informar, educar e ajudá-lo a ter uma visão mais realista. Vamos analisar dados científicos confiáveis, aprender a medir corretamente, conhecer os procedimentos de aumento disponíveis e seus riscos, e até descobrir curiosidades históricas que mudam completamente a forma como esse tema é compreendido. Tudo isso será explicado de maneira clara, prática e objetiva, para que você possa ter segurança sobre seu corpo e sua saúde. Para começar, é essencial entender como medir corretamente o pênis, porque só assim podemos saber se estamos dentro da faixa considerada normal. Existem duas dimensões principais: comprimento e espessura, que também chamamos de circunferência ou perímetro. O comprimento pode ser medido tanto em estado flácido esticado quanto em ereção, mas a medida mais confiável do ponto de vista clínico é o comprimento em flacidez esticada, pois ele se correlaciona diretamente com o tamanho em ereção. O método correto envolve 3 passos. Primeiro, use uma régua ou fita métrica. Segundo, posicione-a desde o osso púbico, apertando levemente a gordura se necessário. Terceiro, estique o pênis de forma firme, mas sem exagero, e meça até a ponta da glande. Medir por baixo ou apenas da pele pode gerar resultados imprecisos. Quanto à circunferência, ou espessura, o procedimento também é muito simples, mas precisa de atenção. Pegue uma fita métrica flexível ou um fio e passe ao redor da parte média do pênis, evitando a base e a ponta. Marque a medida e registre. Essa medida pode ser feita tanto em estado flácido quanto ereto, mas a maioria dos estudos científicos utiliza a circunferência em ereção. Muitos homens cometem o erro de superestimar ou subestimar seu tamanho ao usar métodos incorretos ou comparar diferentes estados entre si, criando expectativas irreais. Agora que sabemos como medir corretamente, é hora de conferir o que os dados científicos revelam. Uma meta-análise que reuniu estudos de quase 15 mil homens ao redor do mundo fornece médias confiáveis que ajudam a entender melhor o que é considerado normal. Vamos lá, pessoal! Antes de mais nada, precisamos entender o que a ciência realmente diz sobre o tamanho do pênis, sem tabus, sem exageros, só dados claros. Quando medido em ereção ou flácido esticado, cerca de 90 a 95% dos homens se encontram dentro de uma faixa de 10 a 16 cm, ou seja, aproximadamente entre 4 e 6,3 polegadas. A média global gira em torno de 13,2 cm, pouco mais de 5 polegadas. Ou seja, se você está dentro dessa faixa, faz parte da grande maioria. Em casos extremos, a medicina utiliza termos específicos: micropênis, quando o comprimento esticado é menor que 7,1 nítil, cerca de 3 polegadas, e macropênis, para casos raríssimos acima de 24 centímetros, mais de 9 polegadas. É importante reforçar: esses extremos são exceções e não representam a realidade da maioria. Agora, vamos falar da circunferência, também conhecida como espessura, que varia entre os homens, mas segue um padrão definido.
Em flacidez esticada, a média vai de 8 a 10,5 centímetros, entre 3 e 4 polegadas. Em ereção, a faixa comum é de 10 a 13 metros, ou seja, de 4 a 5 polegadas, com média de 11,5 centímetros. Esses são os números reais. O grande problema surge quando homens se comparam com padrões irreais, especialmente na indústria do entretenimento adulto, onde os atores muitas vezes têm dimensões fora do comum, e ângulos de filmagem ou edições digitais aumentam ainda mais a percepção. A mensagem aqui é clara. Se você se encontra dentro dessas faixas, está na maioria absoluta. E se estiver fora, isso não define saúde, atratividade ou masculinidade. Agora, vamos à pergunta que muitos homens fazem em silêncio. Existe uma forma segura e eficaz de aumentar o tamanho do pênis? Primeiro, é completamente normal sentir curiosidade. Vivemos em uma sociedade que constantemente cria expectativas irreais sobre o corpo masculino. Mas antes de considerar qualquer alteração, é essencial ter informações corretas. Alguns procedimentos prometem resultados, mas nem todos são seguros ou necessários. Começando pelo aumento da espessura, o método mais comum atualmente é a injeção de ácido hialurônico. Essa substância existe naturalmente no corpo e é amplamente utilizada em tratamentos estéticos faciais. Quando aplicada no eixo do pênis, pode aumentar a espessura entre 2 e 3 centímetros temporariamente, com efeito durando de 12 a 18 meses, sendo absorvida gradualmente pelo organismo. O procedimento é relativamente seguro, desde que feito por profissional qualificado com produtos aprovados. Atenção! Nem todos os preenchedores são seguros. Alguns centros utilizam substâncias não absorvíveis, como PMMA ou silicone industrial, que podem causar nódulos, infecções, inflamação crônica, deformidades e danos permanentes. Por isso, nunca utilize esses materiais. Quanto ao alongamento do pênis, a situação é mais limitada e arriscada. Existem 2 procedimentos comuns. Primeiro, a lipoaspiração do púbis, que remove gordura da base do pênis, fazendo com que ele pareça mais longo, mas sem alterar o comprimento real. Segundo, o corte do ligamento suspensor, que mantém o pênis junto ao púbis. Cortá-lo faz o órgão cair para frente, dando impressão de maior tamanho em repouso, mas não aumenta o comprimento em ereção. Além disso, este procedimento pode causar instabilidade durante o sexo, complicações, cicatrizes e frustração pós-operatória. A mensagem final é simples: conhecimento é poder. Antes de qualquer decisão, compreenda os riscos, entenda a anatomia e saiba o que é real e seguro. Então, vamos refletir sobre algo fundamental. Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto diversas associações médicas internacionais não indicam procedimentos cirúrgicos para aumento peniano como primeira escolha. Na maioria dos casos, os riscos físicos e emocionais superam qualquer benefício estético que possa ser obtido. É essencial entender que essas intervenções devem ser vistas com cautela e responsabilidade. Além disso, há um ponto que gera muita confusão: os implantes penianos. Apesar de aparecerem em sites e vídeos como supostas soluções para aumentar o tamanho, na prática, eles são dispositivos médicos destinados a tratar disfunção erétil severa, sendo usados apenas quando outras terapias convencionais falharam. Não têm propósito estético e não devem ser encarados como atalho para um pênis maior. Antes de pensar em qualquer procedimento, a melhor ferramenta que você pode ter é o conhecimento. Informações médicas confiáveis, honestas e detalhadas podem evitar decisões precipitadas, complicações e frustrações. Que vale uma reflexão. O desejo de mudar vem de você mesmo ou é resultado de comparações externas, muitas vezes irreais e sem fundamento? Entender a motivação é crucial para tomar decisões conscientes. Muitas vezes, a ansiedade surge não de um problema físico, mas de pressões sociais, pornografia ou padrões estéticos impostos de fora, que nada têm a ver com sua saúde ou bem-estar. Para fechar este tema com uma perspectiva cultural, vale trazer uma história fascinante. Na Grécia Antiga, o ideal masculino não estava ligado a ter um grande pênis.
Homens admirados, fortes e sábios eram retratados com atributos pequenos, simbolizando autocontrole, racionalidade e virtude. Pênis grandes, por outro lado, eram associados a excesso, vulgaridade ou falta de domínio próprio. Se observarmos esculturas da época, perceberemos que nem heróis nem deuses exibiam atributos exagerados. Representações maiores, como o deus Príapo, eram usadas apenas em comédia ou caricaturas. Ou seja, um pênis grande não era símbolo de poder, mas frequentemente de ridículo ou exagero. O que essa lição histórica nos ensina é que os padrões de masculinidade e beleza variam conforme a época e a cultura. O que hoje é exaltado como ideal de desejo pode ter sido interpretado de forma totalmente oposta em outro tempo. Por isso, não faz sentido permitir que algo tão mutável defina sua autoestima. A maior parte das preocupações com o tamanho do pênis não tem base científica, mas social. O que realmente importa é ter uma relação saudável com seu corpo, com sua sexualidade, e entender que o tamanho não determina nem valor, nem atratividade, nem a capacidade de dar ou receber prazer. O que pesa é como você se sente consigo mesmo, como cuida da saúde, como se comunica e o quanto se respeita. Se esta reflexão mudou a sua visão ou trouxe clareza, inscreva-se no canal. Aqui, nosso objetivo é fornecer informações reais sobre saúde masculina, desmistificar crenças, estimular consciência, empatia e honestidade. Lembre-se, conhecimento é poder, e a sua segurança e autoestima vêm de entender o que realmente importa, não do que a sociedade impõe. Obrigado por me acompanhar até aqui e vamos continuar juntos nessa jornada de autoconhecimento e bem-estar masculino.